E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora para a aula de número 31 da educação infantil. Falei que a gente vai chegar nas 35, né? Acho que talvez 36. E nosso mote da aula de hoje é trabalhar com uma canção que chama Aparece e Desaparece, de uma amiga minha chama Patrícia Pandolfi, ela é lá de Piracicaba e ela tem o ateliê do Remy Pat. E ela tem muitas atividades legais, tem muitas ideias boas, trabalha muito com a educação infantil. E daí, apesar dela, ela tem um CD agora que ela está lançando, chama O Som do Alfabeto, então tem algumas atividades legais dela na rede. E daí eu pesquei aqui, peguei no YouTube uma das atividades que é o Aparece, Desaparece, que ela trabalha, para a gente trabalhar essa coisa de esconder e revelar, que é uma atividade muito comum, que a criança pequena explora muito, né? Os bebês, né? É uma das brincadeiras que os bebês já gostam de fazer, das primeiras brincadeiras. Mas também isso se estende ao longo dos primeiros anos, né? Os anos iniciais da vida da gente. Então, a brincadeira é movimentos através desse tema do aparece e desaparece. Tá? Então, assim como a gente brincou de vivo morto, de comandos lá na aula passada dos bambolês, né? A gente pode começar a aula de hoje brincando de vivo morto, porque, né, são dois comandos distintos e a gente vai trabalhar aparece e desaparece depois com as crianças. Então, é o mesmo princípio que a gente está trabalhando, tá? Brinquem de vivo morto, insiram novos movimentos dentro do vivo morto, como pular, rodar, como fazer poses, por aí vai. Tenham ideias, convidem as crianças a dar essas ideias. Então vocês começam nesse vivo morto, convidando as crianças a explorar esses movimentos. Depois, vocês vão contar a história do Aparece e Desaparece, que na verdade a música do Aparece e Desaparece ela é bem curtinha e ela fala de duas princesinhas que sempre apareciam e desapareciam, né? Aparece, desaparece. Então, vocês podem contar essa história ou podem mostrar o vídeo em anexo da Paty, né, a criadora da canção, contando a história das princesinhas que apareciam e desapareciam, tá? Então, a gente pode brincar de sempre que a música fala aparece, abre o olho, desaparece, fecha o olho, ou a gente pode distribuir fantoches para as crianças, né? Aparece, desaparece. Ou também usar as mãozinhas, se não tem um objeto lúdico, né? Como bonecos, a gente faz aparece, desaparece, né? Colheres, lápis, aparece, desaparece, aparece, desaparece. O recurso que vocês tiverem à disposição. Não deixem de aplicar a brincadeira se vocês não têm uma boneca, ou o palhacinho aquele que a gente bota para fora e para dentro, sabe? A gente pode fazer com o corpo. Claro que se tiver algum elemento extra que vocês sabem que vai chamar a atenção das crianças, é muito legal, né? Então, aparece e desaparece. Contem a história e brinquem com as crianças de aparecer e desaparecer. Ou mostrem o vídeo para as crianças. Tá bom? Eles vão adorar, vão pedir para repetir, porque é uma atividade muito a ver com criança pequena, principalmente. E depois de brincar algumas vezes com a canção, acompanhar o vídeo ou cantar vocês para as crianças, eu convido vocês ao invés de terem bonecos, terem instrumentos musicais, tá? Instrumentos que eles possam carregar na mão, tá? Pandeiro, chocalho, agogô, instrumentos pequenos, ovinhos. Então, e a gente vai brincar da canção de aparece e desaparece dessa forma. Deixa eu botar aqui a música aqui no meu computador para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá bom? Vamos ver. Aumentando aqui. Ó. Esse é o momento de aparecer e desaparecer, tá? Nessa parte da música, as crianças andam pela sala, tá? Dançam livremente pela sala. Elas podem fazer o que elas quiserem, ou tocar os instrumentos. Aparece, desaparece. Tá?
Então, assim, a brincadeira eram, não sei, duas princesinhas, eles andam livremente pela sala e tocam os instrumentos musicais. Aparece, mostra o instrumento, desaparece, aparece, desaparece, tá. Aí eu convido vocês a cantarem essa música sem o vídeo, porque vocês podem fazer desaparece, desaparece, aparece, pum. E se ficar com o instrumento na mão na hora do aparece, continua tocando. Eram uma vez duas princesinhas, aparece, desaparece, tchum. Desapareceu? Não toca o instrumento. Brinquem com esse aparece, desaparece, porque na hora do aparece, se acabar a brincadeira no aparece, eles podem continuar tocando. Se acabar a brincadeira no desaparece, eles têm que dançar, mas não podem tocar o instrumento musical. Então, essa é a brincadeira. Introduzir a história do aparece, desaparece e depois fugir dessa música gravada e brincar com esses comandos. Entenderam? Quando terminar no aparece, pode tocar o resto da música, primeira parte. Se terminar no desaparece, fica escondendo o instrumento e não pode tocar. Tá bom? Então, assim como as últimas aulas, eu tenho bolado essas aulas para retomar alguns elementos do ano e também aulas mais leves, menos densas, porque a gente sabe que essa época a criançada está agitadinha, estão cansados e nós também. Tá, pessoal? Eu espero que seja útil e a gente vai se falando.